E aí, amigos do AlphaCast, estamos aqui com mais um desses podcasts especiais, com pessoas ilustres que vêm aqui nos fazer a visita. A honra, Diogo, de comparecer aqui com a gente. Exatamente, já estamos aí indo pro terceiro mês, caminhando pro terceiro mês já de podcast. Estamos crescendo a passos curtos, mas crescendo, isso que é importante. Com certeza, né? Um pequeno passo para o homem. Um grande passo para a humanidade. Exatamente. Estamos aqui na luta e hoje nós estamos com um convidado mais do que especial. É o... Tu pode se apresentar melhor do que eu falar de ti. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com o Thiago, com o Diogo. A tua câmera é essa aqui. Meu nome é Alexandre Bona, sou advogado, professor, doutor em Direito e atualmente estou também exercendo o cargo de diretor geral da Escola Superior da Advocacia, né? Nós fomos eleitos ano passado e assumimos agora, tomamos posse em janeiro. Né? Além disso, um curioso, né? Da história, da sociologia, da filosofia, do futebol, da música. De tudo um pouco. Enfim. Então tu é professor universitário, certo? Sou professor universitário e concilio, né? Como sabes que professor ganha muito bem, né? Eu tenho que conciliar o magistério com a advocacia, mas não é só por uma questão financeira, também amo advogar, defender causas e a maior satisfação que a gente tem ao final ver o cliente com o seu direito contemplado, né? Então, amo o magistério, mas também amo a advocacia, são duas paixões que caminham juntos. Mas tu aparentemente muito jovem. Pois é, o pessoal diz isso, que na verdade o que acontece, a galera que faz direito, elas ou pensam em fazer concurso ou pensam em advogar. A minoria pensa em ser professor. Quando eu tava na faculdade de Direito, eu olhava assim meus professores com aquela oratória, com aquele conhecimento, falava, porra, é isso que brilha meus olhos. É isso que brilha, meu irmão. E eu falei, o coração vai falar mais alto. Aí o que eu fiz? Quando eu fiz o TCC, eu já fiz pensando no mestrado. Aí eu saí da faculdade, antes de eu me formar, eu já tinha passado no mestrado. Quando eu fui receber meu diploma, já estava aprovado. O edital permitia que você fizesse ainda sendo aluno. Entendi. E do mestrado eu fui pro doutorado, eu tava apaixonado por ler. Porque no mestrado e no doutorado, cara, tu não lê, por exemplo, de direito, tu não lê só direito. Tu lê o Karl Marx, Hegel, Freud, Nietzsche. Tu discute sobre a vida, tu aprofunda muitos assuntos e acaba te apaixonando. Então, é uma consequência natural de quem faz mestrado e doutorado dar aula, né? Uma consequência natural. E sempre advoguei, desde que eu me formei eu advoguei. Qual é a área que tu atua na... Olha, direito? O meu mestrado, meu doutorado é sobre dano moral. Então, se alguém te bater, te cancelar, tu pode me chamar. Já temos advogado! Cara, a nossa única arma contra o cancelamento até então era o nosso Death Note. A pessoa falava mal da gente, a gente escrevia o nome dela aqui. Pra gente que estuda o direito civil, o cancelamento é uma atrocidade. É uma violação a direitos da personalidade. É censura? Ou não? É censura e é violação da tua honra de uma forma indevida. Porque o que acontece? O que é o justo? O que é o correto? A gente não tem que respeitar as leis? Então o que é o correto é o seguinte, se você fez alguma coisa errada, você vai cumprir as sanções da lei. Sim. Só que o que acontece? O cara fala, por exemplo, que a juíza que hoje autorizou o aborto, que hoje recusou o aborto de uma jovem de 10 anos. Essa juíza é estudiosa pra caralho. Tem várias publicações, pesquisadora a fundo. Aí um juizinho da internet que tá falando direito diz assim, ela é contra o aborto legal, humilhou a criança. Sabe o que acontece? Várias instituições, entidades, ONGs começam a cancelar a pessoa. Qual é o correto da luz do direito pra essa juíza? Bom, se ela fez errado, porque ela fez com base nas leituras que ela fez, se ela fez errado, abre um procedimento no CNJ, na corregedoria, se apura, e ela vai sofrer as consequências. Ou uma advertência, ou ela é demitida do serviço público. E as pessoas, quando cancelam alguém, elas criam uma punição maior do que o que a lei prevê. Então existe um caminho legal que a pessoa pode recorrer contra uma pessoa que ela julga tá errada ali, ao invés de cancelar. Exatamente. Embora eu acho que eu tenho o direito seguinte. Por exemplo, eu sou dono de uma escola, ou de uma universidade. Um professor é pedófilo. Eu acho que eu tenho direito, dentro dos valores que eu cultivo na minha instituição, de não querer mais esse professor que tá respondendo. Ele ainda não é condenado, né? Porque ele tá respondendo. Eu acho que eu tenho direito de não compactuar e de não querer uma pessoa que tá respondendo a um processo de pedofilia. Isso é um direito. Sim. Isso eu não sou contra. Né? O clube de futebol que demite, o jornal que demite. O que eu sou contra é essa onda, né? Essa onda crescente que acaba destruindo a vida da pessoa. Eu posso fazer uma comparação que malmente, talvez esteja até errado, mas a gente vê quando surgem situações de, por exemplo, alguém ali é acusado que estuprou uma criança, por exemplo, aí começa a rodar a foto dele nos grupos de WhatsApp, e as pessoas encontram o cara na rua e vão lá e matam o cara.
Exatamente. É o mesmo processo que acontece na internet, mas em vez de matar fisicamente, mata a imagem da Isso. pessoa. Ou pior que isso, a pessoa que está sendo acusada de um crime perde o emprego, perde o patrocinador, perde isso, perde aquilo, Acaba a vida e dela. ao final é absolvida. Caso Johnny Depp aí mais recente, né? E isso mostra aí os grandes problemas que a gente tem hoje na sociedade, que sinceramente não era pra ter, era já pra gente estar em um outro nível de discussão, com certeza, né? Vias legais e no caso da mulher dele, a Amber Heard, eu acho que ficou claro que ela não ajudou nenhuma mulher, ao contrário, ela atrapalhou as mulheres que realmente sofrem. Que sofrem, exatamente. E agora vão ficar assim, o juiz, a população vai ficar, ei, será que ela tá mentindo também? Exatamente. E outra coisa, o ser humano, ele é rio, ele não é rocha. O ser humano, ele erra. E ele tem o direito de refazer o seu caminho. E não ser atolado, enterrado a fundo, né? Como se não tivesse uma chance, né, de se recuperar. Vou te dar um exemplo de uma pessoa que eu admiro muito, cara. O Vitor, né? Cantor, parceiro, ex-parceiro do Léo. Vitor e Léo, né? Esse cara é um baita de um compositor. Extraordinário, letrista e melodista. Ele errou. Porra, errou pra caralho. A mulher grávida empurrou a mulher, etc. Não. Mas o nível de destruição que a vida dele tomou acabou sendo numa proporção muito maior do que a lei, muito maior do que um ser humano merece. Porque ele é ainda um excelente compositor. E aí as pessoas confundem. Mas, não vou ouvir música do Michael Jackson porque ele foi acusado de pedofilia. Eu não confundo. A arte da pessoa. Sim, da pessoa, exatamente. Porque senão eu não vou assistir o filme do Kubrick, nem do Woody Allen. Nem o do Woody Allen, pô. Eu ia falar Ah, mas assistir filme do Woody Allen também é Porque pegando, todo mundo é meio escroto, né? cara. Todo mundo é meio escroto, né? Tem que assistir. Eu vou contar um exemplo aqui da minha vida, muito pessoal mesmo, mas eu não vou citar nomes, que se encaixa com isso. Eu era de uma igreja evangélica, eu cresci dentro de uma igreja evangélica e tudo mais, da Assembleia de Deus, e um certo dia aconteceu, do grupo de jovens lá, uma mocinha fica grávida. Entendeu? Aí quando uma pessoa comete um pecado dentro da igreja, ela sofre um processo que a gente chama de disciplina. Ela tem que ir lá na frente, pedir perdão pelo seu erro, na frente de toda a igreja, para a igreja aceitar ela de volta ao corpo, digamos assim, entendeu? E essa jovem passou por tudo isso, que eu particularmente considero um tipo de humilhação, mas é a religião a gente não vai discutir. É o dogma da igreja. Mas o que acontece? Ela começou a crescer a barriga dela, e ela sentada no meio das outras jovens. E aí outras mães vieram falar com a líder de jovens da igreja, dizendo que não queria ver as filhas dela andando com a mocinha que estava com a barriga crescendo. Foi aí que eu saí da igreja, que eu falei assim, olha, o pecado dela é evidente. O dos outros aqui, eu sendo que eu conheço todo mundo ali, entendeu? Eu sei dos outros aqui, só não tá aparecendo o pecado, porque o dela tá aparecendo, ela tem que ser afastada do convívio. É a mesma situação. Exatamente. Todo mundo é escroto. E você vê, Jesus Cristo andava do lado de prostituta, drogado, sei lá como era o nome que se dava a isso, criminosos, abraçava todos, né? E por isso que pra nós, no caso, eu que sou ateu, a gente tem uma enorme admiração por Jesus Cristo, que é uma figura histórica, para mim não é uma figura espiritual. Não é uma figura que representa um Messias, muito menos Deus, mas para mim ele é um grande filósofo, né? E ver hoje as pessoas distorcendo os ensinamentos, por exemplo, né, de Jesus Cristo, é algo muito triste, né? Se valer desses... Agora também eu acho, se valer desses ensinamentos para preconceito. Eu só acho que a gente tem que ter um liame aí interessante. Uma coisa é preconceito, desrespeito e intolerância. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu ser fiel aos meus dogmas, porque não existe religião sem dogmas. Eu conheço pessoas que são do judaísmo ortodoxo, eu conheço pessoas que são do candomblé, da Umbanda, do espiritismo, do budismo, tem professores amigos meus que são do budismo. Então você tem certos dogmas. Então, por exemplo, a questão do homossexual, né? Se um pai e uma mãe dizem pro filho, olha, à luz deste dogma que nós seguimos, e a liberdade religiosa é um direito constitucional, nós entendemos que é errado ser homossexual. Eu acho um absurdo, né? Eu acho um puro preconceito, entendeu? Ignorância. Na minha ótica, que não sou vinculado a nenhum dogma, eu não obedeço dogmas, eu obedeço a minha razão. Você consegue entender que existe. Mas eu consigo entender que ele tem esse direito. Sim. Por isso que o homeschooling, o direito de educar o filho em casa, está em discussão agora no Congresso e no Senado. No Congresso, na Câmara e no Senado. Por que o homeschooling surgiu? Com a crescente do Bolsonaro, eles entendem que as escolas fazem um papel de apoiar comunismo. A doutrinação. A doutrinação
Eu não acho que isso seja verdadeiro, embora em parte seja verdadeiro. Tem uma ideologia por trás. Em parte seja verdadeiro, porque eu fiz mestrado e doutorado numa universidade pública, que se você lê autores conservadores ou liberais, você era considerado reacionário, você era considerado menos intelectual. Em parte o Bolsonaro tem razão disso, tá? Existe um certo monopólio do conhecimento por parte da esquerda. E olha que eu sou centro-esquerda, tá? Mas eu tenho maturidade para reconhecer que as pessoas podem ler um Robert Burke, né? Que as pessoas podem ler, sim, autores conservadores. É um senso crítico. Adam Smith, né? Tem uma galera se formando que não sabe nem que essas pessoas existem. John Finnis, Martha Nussbaum. Pô, claro, tem que ler. Aristóteles. Cara, os conservadores estão pautados em autores nada mais nada menos que Platão e Aristóteles. São dos maiores gênios da humanidade. Então, assim, agora, doutrinação tem. O homeschooling surgiu como? Como os pais bolsonaristas, que entendem que a escola é um instrumento de doutrinação, porque não só ela ensina sobre comunismo, sobre como a Amazônia é depredada, como os indígenas têm direitos, mas também ensinam sobre gênero, sobre sexualidade. Acham que vão colocar uma madeira de piroca na coisa. Eu acho isso uma ignorância. Mas aí eles começaram a pleitear na justiça o direito de educar o filho em casa, para ele não se contaminar. E isso é uma questão complicada, porque faz parte da evolução de uma pessoa enquanto ser humano conviver com o diferente. Não ser enclausurado numa bolha, porque lá na frente você vai enfrentar o mundo verdadeiro como ele é. E eu não sei se prevalece, eu entendo que não deve prevalecer o poder familiar dos pais em detrimento do direito à criança amadurecer e conhecer esse mundo. Então, eu tenho uma grande resistência aí ao homeschooling. Se é que eu posso te dar aqui, acrescentar alguma coisa sobre o que tu falou, eu conheço um pouquinho do projeto e dos argumentos para colocar isso em prática. Primeiro que em países de primeiro mundo isso é normal. Estados Unidos principalmente. É verdade. E segundo, sobre a questão de convivência em grupo social, que a criança precisa assim passar, logicamente, o argumento que eles têm não, existem atividades extracurriculares da escola, tipo, eu ponho meu filho no karatê, no judô, natação, praticar um esporte e outras atividades que não é escolar. E o grande problema da escola é justamente essa desconfiança que os pais conservadores, eu não vou nem dizer bolsonarista, porque Bolsonaro é muito recente, mas os pais conservadores, porque o homeschooling é uma ideia aqui no Brasil mais antiga do que Bolsonaro. Sim, isso é verdade. Porque o Bolsonaro meio que escancarou. Isso. Colocou em voga, né, a questão. Aí, então, passa mais ou menos por isso. É uma ideia assim, não, a escola, ela é muito importante para ensinar as matérias clássicas, português, matemática, literatura, física, química, mas vem ali por trás da sociologia, vem ali por trás da filosofia, na mente dos conservadores, uma espécie de armadilhas ali, que vão doutrinar as crianças coisas avessas ao dogma da família. Que é aquilo que tu falou, eles têm direito a ter aqueles dogmas, e a escola acha que quem tem esse dogma é ignorante e a família não é suficientemente preparada para educar uma criança. Então é mais ou menos esse o debate do homeschooling. Sim, e na verdade eu vou te falar uma coisa por experiência própria. Professor nenhum influenciou sim. Professor nenhum ditou a minha opinião sobre as coisas. Porque hoje o acesso à informação é muito amplo, cara. Então, por exemplo, eu lembro de um professor que disse que os grandes projetos da Amazônia, professor de geografia, serviram só para destruição, para causar buraco. Foi aqui em Belém? Foi. Já até imagina quem foi. Já sabe quem é. Aí, que os grandes projetos da Amazônia destruíram os povos tradicionais. Porra, eu olho, deve ter um fundo de razão, mas hoje eu tenho lá uma biblioteca gigante na minha cabeça, não sou ignorante. Aliás, todos nós somos ignorantes, em parte certo? Mas pelo menos eu tenho vontade de conhecer o outro lado. No zero. Exatamente. E aí, claro, a gente vai buscar informação. E o professor mesmo na faculdade, no mestrado, doutorado, na escola, eu nunca me senti ditado assim, né, pela opinião dos professores. Eu sempre tinha o outro lado, né? O grande problema, né, eu vejo como professor, é a questão desse poder que o professor tem em sala de aula, tá? Que é o poder justamente da palavra. E, querendo ou não, às vezes o aluno ele pode até não ser ludibriado ou achar que não está sendo doutrinado, mas no fundo ele está. Ele começa a acertar certas ideias com naturalidade que ele e a família dele não aceitariam em forma normal. Então é conta-gota. Hoje ele tá assim, poxa, interessante essa ideia. Poxa, legal. Aí passa o ano, passa o outro. Daqui a 5, 10 anos, e já abraçou a ideia. E ele nem se tocou quando foi que isso ocorreu, né? É de pouquinho em pouquinho. Mas isso acontece aí, seja com ideias boas, ideias ruins, visões políticas, visões de mundo, até time de futebol. Mas enfim, isso aí varia. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que tu falou que tu é ateu, né?
Verdade, cara. Isso aqui é interessante. Ateu, graças a Deus? Pois é, cara, sabe quando eu me tornei... Eu já ia fazer a Rapaz, piada. Ô, droga! Tu vai rir quando tu me falar que eu me tornei ateu, cara. Eu nunca disse isso. Eu me tornei ateu no meu curso de noivo. Olha, Pra tu casar na igreja, eu já ia fazer uma piada muito Não pode fazer tu tem que piada, fazer não, um curso cara. de noivo. Na verdade, esse curso de noivo foi a gota d'água. catalisador. Foi o catalisador de um processo de vários autores que eu tava lendo na época, que são chamados os cavaleiros do ateísmo, né? Que é o Darwin, o Nietzsche, o Freud acima de tudo, né? Bertrand Russell, não. O Russell, e tem também um autor inglês que escreveu um livro chamado Deus um Delírio. Dawkins, né? Aí então eu tava lendo esses autores. Já leu O Delírio de Dawkins? É a resposta. Exatamente. Só que o que acontece? Aí eu participei de palestras sobre o assunto, gravei vídeo no YouTube, que inclusive acaba. Esse vídeo tá linkado com várias questões ligadas a ateísmo e religião. Então ele acabou bombando esse vídeo lá no YouTube. Bom. E aí deu uma virada de chave, cara. E aí eu descobri uma coisa. Que não é que a religião é ruim, entendeu? A religião não faz sentido pra mim, na minha vida. Pros meus sonhos, pros meus projetos, pros meus propósitos. Mas eu entendo perfeitamente alguém que perde um parente e pensa, ele tá num lugar melhor que eu. Eu entendo perfeitamente alguém que nasce debaixo de uma ponte, não tem nenhuma perspectiva de vida, dizer, Deus escreve certo por linhas tortas. Porque isso seca a lágrima, eu acho que isso reconforta, e talvez seja verdade, porque o debate sobre Deus é um debate que tem mais de 2000 anos, né? Então não existe certo e errado, né? Não existe uma prova de que Deus existe, nem de que ele não existe. Mas eu acho que é sagrado, cara, o direito de uma pessoa ter religião. Eu convivo, né, com pessoas das mais diversas religiões, respeito e admiro. Agora, eu não consigo ter essa fé. E me diz uma coisa, tua família, pais, irmãos, que são Pois é, sabe uma coisa interessante, cara? O meu pai sempre foi muito religioso, minha mãe também. católicos? Católicos, Uhum. muito religiosos. E pra mim é o seguinte, cara, pai e mãe estão aqui, ó. No panteão. Intocáveis. Então qualquer opinião que eles tenham, que vai de encontro a uma opinião minha, meu irmão, pai e mãe é só amor e carinho, beijo, abraço, gratidão. Intocáveis. E aí um belo dia eu chamei meus pais pra conversar e disse, olha, essa decisão eu tomei de forma bem pensada e realmente não vou fazer Não parte foi mais nada da emocionado, igreja. não, né? Não foi emocionado, cara, desde 2018 eu sou ateu. E eles receberam de forma muito tranquila. Continuaram sendo os mesmos pais. Mesmo pai, mesma mãe. A minha família, meus amigos continuaram os mesmos. E uma coisa que eu percebi, nas universidades, né, no caso que eu dou aula, tem muitas pessoas que são progressistas / ateus, né? Muitos jovens hoje não acreditam em Deus. Aliás, é uma tendência no mundo atual. E também tem muitos que são religiosos ortodoxos, né? Cara, eu fui abraçado por esses religiosos. Hoje eu tenho alunos que são, amigos meus e são pastores. Poxa, legal. E são estudiosos da Bíblia. Até hoje eu recebi uma mensagem, ontem. Meu irmão, tô com saudade de você. É um dos maiores estudiosos de Bíblia aqui em Belém. Né? Lembrei de você com esse vídeo e tal. Vou na casa dele, vai na minha casa. Então, cara... É o respeito, né? Dentro de mim eu não tenho esse órgão da fé. Eu não sinto fé. Né? E eu acho bonito quem sente. Né? Eu só me preocupo quando essa religiosidade transborda para a vida do outro. Sim. Então, quando a religião vai para as leis, quando a religião vai para as políticas públicas, quando a religião passa a ser opressiva a mim, isso eu me preocupo. Mas no Brasil não acontece. Isso, de algum modo, não acontece. Em alguma medida acontece. Em países cristãos, de uma forma geral, a questão da laicidade do Estado ela é mais conservada. No caso, graças, propriamente dito, à religião cristã. Que foi a que propiciou toda essa questão da separação do Estado da igreja, né? Então eu me sinto muito respeitado, cara, como ateu, sabe? Me sinto bastante respeitado no meu trabalho, na minha família, no meu entorno social. Cara, minha namorada, ela vai toda terça-feira pra novena, meu irmão. E a gente se ama de qualquer jeito. Minha família dela é católica, entendeu? Então... Poxa, legal. Tu acha que é preciso ter... olha, eu preciso de mais fé pra ser cristão ou ateu? Olha, alguns dizem o seguinte, que para ser ateu e negar, por exemplo, e acreditar no evolucionismo, precisaria de mais fé do que para acreditar em Deus. Porque tem muitas falhas na teoria do evolucionismo, né, das espécies e tal.
Eu coloco no mesmo patamar, só que tem um diferencial. O ônus da prova é de quem alega. E não existe prova de fato negativa. Vou te dar um exemplo. Se aparece um ladrão aí, pega tua identidade, pega os teus dados pessoais, faz um empréstimo aqui no banco. Tá? Aí do nada tu começa a receber a cobrança, 40 mil. Porra, caralho, nunca tive conta nesse banco. Tu pode entrar na justiça pra não te cobrarem mais o valor e pra declarar inexistente aquela dívida. Pode. Só que a juíza não vai te exigir que tu prove que tu nunca teve conta no banco. Porque isso é um fato negativo. Não tem como provar. É impossível tu provar que tu nunca teve conta no banco. Como é que tu vai provar que tu nunca teve conta no banco? Quem tem que provar é o banco. Quem alega que diz que tu teve. A mesma coisa a questão de Deus, né? Então nós do ateísmo entendemos que quem deveria provar que Deus existe é quem acredita em Deus. E tem lá as 5 vias do Tomás de Aquino, né? Na Suma Teológica, ele tenta demonstrar que Deus existe. Né? Tem uma série de questões relacionadas, por exemplo, ao Deus de Spinoza, que é o Deus imanente, que todas as coisas são harmônicas, tem uma forma geométrica, que elas se complementam, e que seria uma prova. Só que aí tem uma falha grande. Porque se Deus é a perfeição do mundo, então ele não vai dizer se a pessoa vai casar com homem ou com mulher. Se Deus é a perfeição do mundo, então ele não vai dizer se tu pode abortar ou não. Se Deus é a perfeição do mundo, se ele é essa coisa imanente, ele não é um ser humano que caga a regra pra mim. Porque eu acho muito legal o Deus de Spinoza, o Deus imanente que tá em todas as coisas, que é o universo incompreendido. Ótimo, mas da feita que vem um cara que diz que é Moisés, que diz que é Jesus, que diz que é Maomé, que diz que é Abraão, e diz, opa, não pode jejuar, não pode comer pouco, não pode... Peraí, Deus não é o incompreensível acima de tudo que o ser humano não alcança? Então quem é esse cara aí que diz que é Messias? E aí, Freud diz isso, que é um conjunto de lendas e mitos da antiguidade, que foram transformados nessa ideia de que aquela pessoa seria o enviado de Deus. Né? Esse Deus é o Deus impessoal. É o Deus que tá nas coisas. Como se a gente estivesse dentro de Deus. É um Deus que não enxerga nada. É um Deus que criou e as coisas surgiram dele, mas ele não é pessoal, ele não fala contigo. Esse é uma ideia de Deus, mas ainda assim, Deus. Tá entendendo? Agora existe o Deus bíblico, que é aquele Deus pessoal, que é aquele Deus que se importa contigo, que fala contigo e interfere na história em alguns momentos muito específicos. Deus não se mete na história. Biblicamente falando, Deus não se mete na história a todo momento, não. Ele se mete na história em momentos específicos. E sobre essa questão de cagar as regras, no caso, biblicamente falando, é uma questão do processo civilizacional do povo de Israel. Porque existia um plano divino para que Jesus nascesse. E que para Jesus nascesse, várias coisas precisariam acontecer. Tipo, o povo de Israel ele não podia se misturar o sangue dele com outro sangue, porque Jesus ele tinha que ser sangue puro do povo escolhido, de Abraão, entendeu? Então, para que Jesus nascesse, toda a história bíblica é para que Jesus nasça, certo? Então, todo esse processo ali é construído, e essas regras são feitas para que Jesus conseguisse nascer. No plano divino de salvação de Deus lá atrás, com a queda do homem no Éden, com a salvação retornando ao homem através de Jesus, entendeu? Então essas regras surgem mais por um processo de que Jesus deveria nascer, só que depois permanece, tá entendendo? E esse que é o problema, permaneceu. Essas regras são mais religiosas do que divinas, na verdade. Sim. E na verdade, por exemplo, eu penso duas coisas. Primeiro, que o catolicismo, por exemplo, o cristianismo é uma religião, né? Então existem... facções. Existem pessoas que não sabem nem quem é Jesus, né? Por exemplo, no Japão, tem uma pessoa que chegou no Cristo Redentor, mas quem é esse, né? Não sabe, e são pessoas maravilhosas, são pessoas boas, né? E eu também sou contra esse discurso de que ateus são maus, ou ateus são bons, e religiosos são maus ou são bons, né? Porque você tem Francisco Franco e Hitler, que era deísta e praticou atrocidade, né? E você tem ateus como Einstein, como Chico Buarque, fizeram maravilhas. E tem o contrário também, quer dizer... Não é uma regra. Não é uma regra. Não é uma regra de forma nenhuma. Só que eu acho que tem uma questão muito cultural disso, entendeu? Por que a maior parte das pessoas do Brasil são cristãs? Porque os ensinamentos do pai, né? Porque a maior parte das pessoas na Arábia Saudita são muçulmanas. Não porque elas, de forma racional, entendem que esse é o caminho, a verdade, a fé, a bondade, o amor. Porque as pessoas, por exemplo, na Dinamarca são ateias, né? Porque, tradicionalmente... Então eu acho que existe muito... Porque a religião tradicional chinesa, o budismo... As pessoas são fruto também do ambiente que elas vivem. Então eu acho muito bonita a religião, acho muito legal, desde que ela não seja opressiva com quem não compactua, né?
E a questão, mais uma vez repetindo, né, a questão da opressividade de uma religião, a gente não enxerga, claro que houve, principalmente na Idade Média com a Igreja Católica, mas hoje em dia, nos tempos mais modernos, a gente não enxerga isso como uma realidade nos países de matriz religiosa mais cristã, no caso. Assim, então... O que a gente vê, na verdade, é uma perseguição justamente contra os cristãos em diversas partes Tem. do mundo ainda hoje. Cara. Isso é verdade. E isso dificilmente a gente vê na grande mídia sendo exposto, né? A gente vê, por exemplo, o pessoal... Intolerância religiosa, religiões afro, contra islamismo, etc. Mas tu não vê uma linha no jornal, 1 segundo, 30 Isso segundos é verdade. sobre perseguição do Estado. Eles têm razão. Né? Por exemplo, Nigéria, o Boko Haram, né? Danado por invadir pequenas vilas, matar todo mundo queimado lá, fuzilar crianças e mulheres, e você não vê isso, quase, tá? É uma triste questão religiosa que a gente já teve ao longo da história, tá? Mas vamos dar. Tem uma pequena polêmica aqui pra te falar, pra te perguntar. A questão da popularização do direito, não popularização de acesso, mas de banalização do que as pessoas conseguiram ter acesso à universidade. Muita gente escolheu direito. Hoje em dia o mercado está inchado, digamos assim, de profissionais e não tem tanto mercado para absorver essa mão de obra. Cara, isso é um problemão. E eu vou te dizer uma coisa, cara. As políticas públicas que incentivaram as pessoas a ter nível superior são louváveis, são maravilhosas. Não estou falando só de cotas, do ProUni, mas também dos outros projetos sociais, por exemplo, do governo do Lula, da Dilma, etc. Isso é maravilhoso. Só que a Coreia do Sul, todo mundo sabe, nos últimos anos, né, nas últimas décadas, teve um crescimento econômico absurdo. Sabe o que ela fez? Mesma coisa que o Brasil. Incentivou o pessoal a ir para a universidade. Sabe o que aconteceu? Mesma coisa que aqui. Todo mundo tá desempregado lá no Coreia do Sul. Basta ver os documentários, tá todo mundo desempregado. É a mesma coisa aqui, cara. Só tem uma profissão que eu não vejo assim desempregado, que é médico, tá? Agora, também não sei porquê. Agora as outras profissões, o mar de desemprego. E a mesma coisa no direito. E aí eu vejo vários fatores aí de problema. Um fator. Universidade não é pra todo mundo, cara. A mim, meu Deus! Alguém vai... Calma! O João Kleber! Para! João Kleber! Calma! Não cancele, o cara é especialista. Calma! Ele sabe o que tá falando. Não cancele, por favor, a gente. Tá me dizendo que a universidade não é para todos? Não é para todos. Meu Deus do céu. A universidade ela é um ambiente de pesquisa, de aprofundamento teórico, prático, de comprometimento com o conhecimento. A universidade é para todos homo sapiens. Negro, branco, pardo, gay, homossexual, Nesse judeu. sentido. Qualquer um é capaz. Só que o que acontece, meu irmão? Tu, eu, qualquer pessoa, a gente faz a alfabetização, a gente faz ensino fundamental. E tem gente que vagabundeou o ensino fundamental inteiro. Gosta de esporte, por exemplo. Gosta de música, o cara é fera na guitarra, canta pra caralho. Aí chega, porque todo mundo faz. Meu irmão, a universidade não é pra esse cara, meu irmão. Exatamente. Não é pra ele, meu irmão. Exatamente. Entendeu? Ele tem outra... Cara, o John Lennon, um exemplo, cara. Eu sou fã dos Beatles, tem um documentário do John Lennon, dos professores dizendo: cara, tu não vai dar pra porra nenhuma, tu é um merda. tu não sabe nada de matemática, física. Um dos maiores compositores do século XX, meu irmão. O cara não dá pra universidade, ele dá pra outra coisa, meu irmão. E muito bem. Às vezes o cara é um dançarino, porra, foda. Às vezes o cara é um comunicador foda. Sei lá, no Marcos Mion, por exemplo. Sei lá se ele estudou, se ele não estudou, mas ele é um comunicador foda. Um palhaço, um comediante. Sim. A pessoa se descobre. Eu acho que existe um pouco também da genética e um pouco da trajetória, né? Então, se a pessoa é incentivada na infância a gostar de... Então, meu irmão, o primeiro fator é esse. Eu não tenho medo de falar, cara. Pessoas que não têm condições, cara, que chegam lá e escrevem tudo errado. A gente corrige provas, né? Às vezes de alguns alunos, não todos, alguns alunos com erros de português crassos. Profissional com C. Meu irmão, não era pra esse cara estar na universidade. Ou ele repete todo o ensino médio, volta a ter o gosto de estudar, ou ele vai fazer esporte ou música. Vai estudar música, que é, porra, um baita de um estudo, é complexo pra caralho. Difícil. Esporte também exige muito esforço, não tô menor. Mas, academicamente, não dá. Então, esse é um fator, tá? Um segundo fator é o sucateamento das instituições. Por sorte, tá? As instituições com as quais eu já dei aula,
são comprometidas com o ensino, mas, por exemplo, sei lá, são 30 faculdades de direito no Pará. Cara, tem faculdade que põe ali, tá só a relação custo-benefício, não tá preocupado com o ensino. Tá? A mesma coisa fora do Pará. Multiplica isso por 1000. Então isso é um segundo fator, que não incentiva a pesquisa. Contrata um docente pelo preço mais barato possível, lá um especialista. Não se preocupa com a estrutura, com a biblioteca, com apoio, com a organização. Tá? Então isso é um segundo fator. Né? O fato da iniciativa privada não ser tão fiscalizada pelo MEC e poder realizar cursos superiores a qualquer custo. Tem inclusive um amigo meu, professor, claro que eu não vou dizer o nome, que ele é contra o ensino, as instituições privadas em ensino superior. Eu penso diferente. Porra, meu irmão, FGV, entendeu? Cesupa aqui, etc. Então, assim, tem instituição boa pra caralho. Eu sou favorável. Mas o problema é que muitas instituições não são comprometidas. Um terceiro fator, família e cultura. Família / cultura. Qual o sonho de todo pai? Todo pai, toda mãe que não tem uma mente tão aberta assim. Meu irmão, um pai e uma mãe, normalmente eles estão com a cabeça um pouco mais das décadas anteriores. Então eles pensam, engenheiro, médico, veterinário, advogado. Só que eles se esquecem que um advogado início de carreira hoje ganha a mesma coisa que um motorista de ônibus. Nossa, sério? Em geral. Tem uns que ganham bem pra caralho, mais que juiz, entendeu? Essa é a verdade, meu irmão. Agora sim, porra, o cara é filho de um cara que tem um escritório foda pra caralho. Aí tá. Já tá O cara é filho, porra, de uma empresa. O cara tem uma empresa foda, ele vai ser do jurídico da empresa, vai ganhar 20 pau na hora. Porra, é diferente. Ele vai lá. Tá pavimentado. A gente não tá falando disso aqui. Então, mas em geral, meu irmão. Agora é o seguinte. Porra, o cara quer se dedicar, meu irmão, no direito, ele vai ter retorno. Tanto intelectual, tesão pela vida, quanto também financeiro. Meu irmão, os meus amigos que mais estudaram na faculdade, que mais se dedicaram, que mais ralaram, hoje estão bem na foto. Eu digo não só financeiramente. Às vezes até financeiramente nem tanto. Mas de quanto um projeto de vida. E aí, como há uma questão familiar e cultural, muitas pessoas optam sem entender que aquilo é parte do florescimento dela. Muitas pessoas acabam escolhendo fazer faculdade por uma questão automática cultural de imposição familiar. Sem aquilo fazer parte e brotar no coração dela. Meu irmão, tem que ter tesão pela vida. Se tu não tiver tesão pela vida, tu tá fudido, meu. Em qualquer coisa. Tem uma coisa também que vai além. Eu digo assim pros meus alunos, olha, eu vim de uma época que a fórmula que a gente tinha do sucesso é ensino fundamental, ensino médio, cursinho, faculdade, emprego, sucesso e ficar rico. Só que não dá mais certo isso. Porque a gente já conhece centenas de milhares de pessoas que têm diploma e não tem emprego, não consegue emprego. E qual é o problema? Hoje, né, tá se abrindo um mercado que é justamente o quê? Cursos militares. O cara ir para uma vida militar. Porque ele já fica estabilizado, ele já fica de carreira, ele já tem a possibilidade de estar mudando de 2 em 2 anos ali de região do Brasil. Mas é para quem gosta. Se o cara se inscrever por causa do dinheiro, do soldo, ele tá ferrado. Porque é uma vida que vai te sugar não apenas fisicamente, mas mentalmente também. Então é pra quem tem gosto. Ah, precisa passar por uma faculdade? Tu não precisa. Muitos desses cursos militares já servem, já funcionam como curso superior. Agora, em relação a militar, cara, eu tinha assim... Eu nunca me imaginei no âmbito da aeronáutica, do exército, das Forças Armadas em geral, da Marinha. Cara, eu me surpreendi, bicho. Uma cliente minha, eu tive que ir lá na aeronáutica. Meu irmão, tu não vê um papel no chão, tu não vê uma poeira. Todo mundo educado. Lá na aeronáutica, ali na Júlio César. Porra, todo mundo educado pra caralho. Falando português bacana. Ordem. Sim. Aí quase que eu chamo o coronel lá. Falei, coronel, quanto o senhor me cobra pra eu botar meu filho aqui 1 mês? Eu queria. Porque não tem um papel no lixo mesmo. Então tu vê, né, certas coisas. E vê a diferença. Tu vê a diferença. Agora, qual é a minha preocupação, na verdade? Isso é foda, meu irmão. Uma coisa é o aluno que teve comida na mesa, luz, água, telefone, internet, vagabundeou, tá, a universidade não é pra ele. Acabou. Aí fazer esporte. Ou vai repetir tudo de novo. Um dia tu vai estar pronto pra faculdade. E tem o cara que não tá pronto pra faculdade porque ele não teve oportunidade de ficar pronto. Isso aí é uma questão de política pública, isso é uma questão de justiça social. Aí é um problema. Aí eu não posso dizer, opa, faculdade não é pra você, que tu tá sendo filha da puta. Claro. Excluindo. Como é que o cara cortou o cano a vida toda com um pai na costa e eu vou dizer que a faculdade não é pra ele? Não é pra ele uma ova, entendeu?
É muito difícil, né? A gente sabe as dimensões aí que o Brasil tem, o Pará tem, né? É gigantesco aí, realmente. É só sair realmente desse eixo metropolitano e você vai ver lá a cidadezinha, terra de chão batido, né? Pessoas humildes. Às vezes uma escola só pra cidade inteira. Qual foi a cidade mais pobre que tu já visitou, Diogo? Daqui do Pará, não, do Pará. Vamos falar do Pará. Agora não lembro. Talvez Tu. São João de Eu Pirabas. fui pro Mas Marajó. nem é. Meu irmão foi fazer uma audiência em Maracanã. Quando eu terminei a audiência, eu falei, vou entrar no carro e bora pra Belém. E aí, pô, o pessoal me puxando. Doutor, a minha casa. O defensor público não vem aqui uma vez a cada mês. Aí, rapaz, eu fui escutando. Eu falei, rapaz, vou sentar aqui, não tem mais nada pra fazer. Eu sentei. Um caso de pedofilia, estupro de criança. Sabe por que aconteceu o estupro? Porque a mãe não tinha dinheiro pro tempero. Sabe o que é o tempero que eles chamam? Tempero é alho, cebola, cheiro verde. Ela chegava pro estuprador e dizia assim, me dá o tempero e tu toca na minha filha. Um dos casos era esse. Olha, tu dá o tempero e tu toca na minha filha, faz o que tu quer com a minha filha. Repá, tu já imaginou tu vender tua filha por causa de tempero? Tu já sabe o que é pobreza? E às vezes eu me preocupo com isso. Eu tenho 2 filhos, né? Fico preocupado assim, porque ar-condicionado, internet, vai de carro e tal. Fico preocupado assim, porra, dele não saber o que é pobreza, meu irmão. Porra, eu acho que muita gente não sabe o que é pobreza. E aí, porra, uma menina dessa, cara, que foi violentada, entendeu? Que o cara é um monstro, a mãe é uma filha da puta também. E não tem nem o tempero pra comida dela. Como é que eu vou dizer que a universidade não é pra ela? Não, impossível. Entendeu? Aí é uma questão, aí também eu acho o seguinte, não dá pra culpar A, B, C ou D, porque isso é um problema crônico, né? Houve uma explosão populacional, isso não é um problema do capitalismo, porque ao contrário, o capitalismo, depois das grandes navegações, ele aumentou a expectativa de vida, aumentou o mobilismo social. Antes do capitalismo, o imobilismo era muito maior. O capitalismo aumentou o incremento tecnológico. A gente não estaria aqui se não fosse capitalismo, se fosse alguém que enxergasse uma possibilidade de ganhar aqui. Eu não acho que o capitalismo é o vilão da pobreza, da fome e da miséria. Eu acho que é algo que o mundo sempre foi pobre, né? O mundo sempre foi pobre. E eu acho que devem ter instrumentos de compensação aí, de redistribuição de renda, alguma forma assim. Não é a minha área de pesquisa, mas eu vejo como uma falta de justiça social mesmo. Bona, tu é capitalista? Sou. E com orgulho. Eu não quero ter carteirinha de comunismo, não. Não faço questão. Mas hoje tu sabe que existe... Dentro de várias áreas, mas do direito... Recentemente a gente viu um pessoal... Não vamos aqui puxar lado pra nenhum lado político, a gente tá em ano de eleição, né? Mas recentemente uma turma viralizou esse vídeo, uma turma se formou, puxou a bandeira do Lula e ficou balançando e tudo mais. Sabe? Saindo da faculdade já com esse tipo de ideia. Mas aí tem uma questão, né? Na verdade, ser de esquerda não significa ser comunista, né? Então, o comunismo, o Karnal sempre fala, né? Perguntaram pro Karnal isso, se ele era comunista. Ele falou, jamais. Porque tu ser comunista, sabe o que tu tem que ser a favor? Primeiro, tu tem que ser a favor de todos os meios de produção. Então, todas as fábricas e indústrias serem do Estado. Tá? Tu tem que ser a favor de nivelar. Todas as pessoas vão ganhar a mesma coisa. E tu fulmina a liberdade individual, o empreendedorismo, cara. Tu fulmina a liberdade humana, meu irmão. É muito difícil uma pessoa ser comunista, cara. É muito difícil. Agora, ser de esquerda é diferente, né? Porque você ser de esquerda... Você tem ser de esquerda no âmbito moral e ser de esquerda no âmbito social. Então, por exemplo, pessoas de esquerda vão defender cotas, ProUni, vão defender impostos mais altos para os ricos, vão defender casamento homoafetivo, aborto até o 3º mês, vão defender direitos transexuais, políticas sociais em favor dos negros, gays, lésbicas, trans, etc. Uma pessoa mais de direita, ela... além de pregar uma maior liberdade econômica, uma menor intervenção do Estado na economia, menos tributação, menos burocratização, né? E menos também responsabilidade com o social, né? Vão pregar no âmbito moral uma espécie de conservadorismo. Isso grosso modo falando, porque também tem muitas formas, muitas nuances. Vão defender a defesa da família tradicional, aquela coisa toda, né? Então eu me vejo no âmbito moral muito mais de esquerda e no âmbito econômico um pouco mais de direita.
Porque, chinês. sabe por quê? O Estado não tem dinheiro, cara. O Estado, ele tem uma reserva do possível, ele não tem como. Ele não tem como efetivar todos os direitos sociais, como saúde, educação, moradia, renda, emprego, Ah, o Ciro Gomes disse que era lazer, pra imprimir cultura. dinheiro. Cara, não dá, o Estado não tem dinheiro, mano. Mas não dá pra imprimir dinheiro. Porra! Tirar todo mundo do Serasa! Cirão. Gomes, era só tirar todo Pai mundo do Serasa. Cirão. Cara, porque é muito bonito falar, cara, mas não tem dinheiro, cara. O Estado não tem. E o problema é que convence. Agora, é lógico que eu entendo o que tu tá querendo dizer, mas ao mesmo tempo, a questão do pensamento de esquerda com todas essas políticas, pra elas darem certo, tipo assim, uma coisa é a promessa. Se o cara ficar só na promessa, concordo contigo que é Ótimo, isso. lindo. Mas pra botar em prática essas promessas todas, precisa haver uma reviravolta na forma como o sistema do Estado funciona, que no final das contas vai acabar em uma espécie de comunismo do século XXI que eles chamam. Que é o estado de bem-estar social. Mas quem banca esse estado de bem-estar social? É quem produz. Só que a partir do momento que o Estado incha, vai pesando na costa de quem produz e cada vez menos gente produz. E aí, quando tu derruba uma peça do dominó aqui, tudo cai, é um castelo de cartas. A gente viu na Venezuela. Hugo Chávez era comunista? Eu acho que ele é. Era, porque morreu em Morreu. Cuba. Ah, não, Ele ele morreu era. em Cuba. Ele era. Ele era comunista, certo? Mas, pra uma galera de esquerda aí, não. O Hugo Chávez não era comunista. E sabe o que é engraçado? Que todo mundo... É a falácia do não foi o verdadeiro comunismo. Todo mundo é só de esquerda, não é comunista. Aí quando um cara de esquerda assume o poder e dá uma cagada, não, ele não era comunista, não. Ele era de esquerda. O comunismo nunca foi posto em prática de verdade. É que as pessoas falam. Entendeu? Então eu entendo, lógico, que enquanto discurso, acho que o discurso de esquerda ele não é comunista. Enquanto discurso. Mas eu entendo que para ser posto em prática... Exatamente, porque você tem, por exemplo, se eu pegar uma colega minha professora que tem uma empresa, que tem um negócio, que tem uma loja do shopping e tal, como é que é o tipo de esquerda que ela tem? Ela diz o seguinte, ela caviar. Não é caviar, é mais um ponto de vista moral. Aham. Ela entende que as mulheres sofrem violência sistemática de uma sociedade que o homem oprime, que o homem agride, que é preconceituosa com as mulheres. Ela entende que os negros, eles foram alijados da sociedade com a abolição da escravidão e não tiveram oportunidades, isso prevalece até hoje. Eles entendem que os transexuais são menosprezados pela maioria cristã e não têm oportunidade de emprego. Ela entende que os indígenas não recebem o auxílio devido, que os moradores de rua não têm que ser retirados a paulada, que eles têm que ter uma forma humanista de tratar pessoas lá usuárias de droga, etc., lá da Cracolândia. Então essa esquerda moral me chama muita atenção. Eu tenho uma grande simpatia com a esquerda moral, porque eu acho que ninguém tem a ver com gênero, com sexo. Eu acho que as pessoas que moram na rua têm que... Eu acho que os indígenas têm que ter o auxílio. Eu acho que as pessoas têm que ter políticas públicas de mudar a realidade. Isso é muito bacana da esquerda. Porque quando teve a Revolução Francesa e o pessoal citou da esquerda, porque eles queriam transformar de uma maneira mais rápida a realidade. Revolução. Exatamente. E o pessoal que sentava à direita queria que essas mudanças fossem mais lentas, mais graduais, etc. Qual foi o resultado? Cara, mais ou menos. Qual foi o resultado? Essa é a questão. Sangue, né? Quando tu fala assim que tem esse pensamento moral da esquerda, o conservador clássico, vindo aí desse discurso da Revolução Francesa, que sentava mais à direita, Acabou. Ele não era contra as evoluções. Sim, não é contra. Não, ele é a favor. De um processo gradual de forma possível. Isso. O problema, o grande erro da esquerda, justamente, empurrar a qualquer empurrar a qualquer custo. Isso é revolução. E revolução comumente. E a revolução no mau sentido, porque quando. Causa caos. Isso. Porque quando a gente fala que a gente é contra a revolução, um conservador, eu sou contra a revolução, quer dizer que tu tá dizendo que tu não gosta que as coisas evoluam? Não. Não é evoluir, é revoluir. Revolução é avançar antes, é uma ejaculação precoce. Agora, uma coisa que eu nunca entendi, talvez o Diogo possa explicar melhor. Ou não. Cara, eu não sei por que todo mundo que é de esquerda abomina a Revolução Americana e ama a Revolução Francesa. E todo mundo que é de direita abomina a Revolução Francesa e endeusa a Revolução Americana. Perfeito. Os dois foram acontecimentos aí. Tem um livro muito bom, que é de um autor até norte-americano, agora fugiu, mas é As Revoluções Americanas e a Revolução Francesa. Então ele trabalha justamente sob a ótica de que, enquanto os dois foram o iluminismo que influenciou, mas a Revolução Francesa optou
pela palavra igualdade. Aquele lema. Igualdade, fraternidade. liberdade, fraternidade. Igualdade a todo custo. O Estado vai ser responsável pela igualdade. Vamos deixar todo mundo igual. Papai Bacana. Estado, né? Isso. Só que esse que é o problema. Nós somos desiguais, a gente é diferente uns dos outros. Não tem como deixar todo mundo igual. Quando tentou fazer isso, aí todo mundo para a guilhotina. O próprio Robespierre, idealizador, mentor ali da Revolução, foi um dos guilhotinados. Criou um monstro, o monstro devorou ele. Revolução Americana, a gente não vê muito, olha só que engraçado, né? A gente não vê muito, e uma das justificativas no ensino brasileiro pra gente não ver muito é justamente dos anos 60, 70 e diante, os professores que eram de esquerdas, a gente teve os governos militares, civil-militar aqui no Brasil, etc., começaram a pegar ódio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o vilão do mundo, né? Os ingleses são os vilões do mundo. Então começaram a deixar essa galera de lado. Então a gente já não viu muito, é uma das explicações. Agora a Revolução Americana optou, era iluminismo também, pela questão da liberdade. Sem liberdade a gente não faz nada. Então é a liberdade que move os Estados Unidos. E essa bandeira do liberalismo político e econômico está lá até hoje, né? Apesar de ser Estados Unidos, é uma federação de estados, cada um tem a sua legislação própria ali, então eles vão versar, discutir e vão ver de forma diferente a questão pena de morte, né, a questão do aborto, a questão da posse de armas, uso de armas, então tudo isso é discutível lá. Mas o que eu vejo? O pessoal, não vou nem te dizer de que é mais conservador ou mais à direita, mas o pessoal que estuda a fundo, ele vê que o resultado da Revolução Francesa foi terrível, né? Não apenas foi uma revolução sangrenta, mas também foi uma revolução que o Estado se tornou o quê? O Estado laico, o Estado ateu e começou a matar todo mundo. Tem um livro excelente que é A Última Alcada Falso, que é o Diário das Carmelitas, eu não lembro agora o título, fugiu. Tem uma ópera sobre isso, que foram mais de 16 carmelitas aí, só a única coisa que elas estavam fazendo, rezando lá no mosteiro. Ah, vocês são acusadas de serem contra a revolução. Pegou. Porque quem era religioso estava ligado ao antigo regime, né? Isso. Então, a visão foi essa. Fulminante. E na verdade os caras não estavam nem aí, os caras só queriam realmente as atividades religiosas ali. Então a gente vê esses exageros na história. agora uma né? coisa que eu não sei se é preconceito meu, tá? Que eu sempre pensei da Revolução Americana e sempre olhei de algum modo com algum desdém pro Brasil por causa disso. Uma coisa que eu sempre admirei na Revolução Americana. Aham. As 13 colônias, quando elas começaram a sofrer as leis intoleráveis, né? Do selo, do chá, não sei das quantas, elas se reuniram nos congressos de Filadélfia. Aham. Falaram o seguinte, não, ninguém vai oprimir a gente não. Mandaram uma declaração de que eles eram independentes, redigida pelo Jefferson. Thomas Jefferson, que eles eram independentes, que todo ser humano tem direito de buscar a felicidade, o progresso, não sei o quê. Eu falei, beleza. Aí o rei da Inglaterra nem pensar. Ah, bora pra briga? Bora. Aí mandaram Benjamin lá pra França buscar apoio. Buscou apoio francês. E opa, George Washington, que era o general do exército, coordenou. Epa, os americanos ganharam a independência no sangue, meu irmão. É. Por isso que Lutaram todo mundo pela tem. liberdade. Por isso todo mundo tem uma bandeira, cara, dos Isso. Estados Unidos na frente. Porque realmente foi luta. Aí eu fiquei pensando, lutaram na raça e foda-se. E criaram a Constituição, eram intelectuais. Sim. Mano, sabe quem declarou nossa independência? Uma porra de um português. Mantendo os privilégios de uma... Eu fico pensando assim, 6 pô, por 12, por que a gente não foi capaz? É. E eu fico pensando, sabe, por que a gente não é menos? Porque, pô, o brasileiro é foda, mano. Não, futebol, música, intelectualidade, tudo. Eu fico pensando nessa parte. Porque o brasileiro foi uma merda, mano. Eu tenho vergonha da história da independência. Cara, manterem os privilégios. A gente não tava governando pra gente. Na verdade, a gente já vai esse ano agora, 7 de setembro, a gente completa 200 anos já de independência, né? Então a gente já tá esperando que o governo federal e pelo menos que as organizações militares e os colégios militares façam atividades em homenagem a isso aí. Então a gente vai ver bastante coisa disso e discussões, né? Essa sobre esse tema. É uma curiosidade, né? Mas é um questionamento legítimo realmente, né? Por que a gente não aconteceu ao modelo inglês ali? Até por isso, os americanos têm uma cultura de prezar muito pela pátria, né? Porque foi a custo de sangue. Né? Talvez tenha um pouco de influência do nível intelectual que eles tinham lá, porque como a colonização foi um pouco diferente, o pessoal ali tinha, porra, leitura pra caralho, eram filósofos e tal, filhos de não sei quem. E aí, porra, quando tu pensa melhor, tu consegue organizar melhor o negócio, né? E aqui no Brasil, a gente não tinha... A própria presença do Homo sapiens na América, ela é recente, cara.
no mundo, sabe qual é o Homo sapiens mais antigo encontrado? O crânio mais antigo? 300 mil anos. Cara, pensa assim, Jesus Cristo, 2000 anos. O ser humano mais antigo encontrado, crânio, 300 mil. América, o último número que eu vi, 16 mil, cara. Então assim, faz sentido ter uma civilização foda no Egito, na Índia, no Japão, Mesopotâmia, tem uns caras avançados pra caralho. E aqui a gente ainda tá, não sabe nem qual é a roda, entendeu? E eu acho que isso talvez seja um fator, né? Bem, mas já que ele falou de Egito, vamos ao estilo History Channel Aliens. Do nada alienígena. É o efeito da bebida. É o efeito. Mas eu tenho um questionamento que é tão estranho quanto alienígenas. Aliens. Ixi. Tão estranho quanto... Reptilianos. Tão estranho quanto alienígenas. Perceba bem. OAB. Eita, caralho. Vou até beber mais OAB, uma. tá aí um negócio que eu não compreendo muito bem, é a OAB. Porque, beleza, a gente tem aquela discussão sobre o acesso que muitos advogados e tudo mais, e muitas pessoas realmente saem dali despreparadas, digamos assim, para exercer certas funções. Mas o direito em si não é uma função que, de certa forma, arcaria risco. Quando tu fala de OAB, tu tem que separar duas coisas, cara, que são abissalmente diferentes. Tu concorda comigo? Vamos supor, tu é historiador. Tem a Associação dos Historiadores do Pará? Ou do Brasil? Tem. Jornalista? Tem. Associação. Cara, tem a Associação dos Apreciadores de Vinho e tal. Então, uma coisa é a OAB enquanto um conglomerado de profissionais que exercem uma mesma função. Cara, tem a Associação dos Defensores Públicos, dos juízes, dos advogados, dos moradores da Marambaia, dos bancos... Mano, tem associação de tudo. Então, a OAB ela é um pouco disso. Ela é um conjunto de profissionais que têm uma mesma profissão e que pagam uma anuidade e recebem alguns benefícios por isso. Como? Tem um clube, tem um plano de saúde com desconto, tem desconto uma porrada de coisa, tem eventos pra caralho na ESA, que eu sou diretor, com preços de professores foda, até de fora do Brasil. Pô, te veio falar mal da OAB na frente do cara. Não, porque assim, tu paga anuidade. Uma parte da anuidade vai pra ESA. Eu trago um cara lá da Califórnia pra dar uma palestra sobre advocacia e tal. Meu irmão, um preço de R$20. Poxa, porra, tu pode levar teu filho pro clube. Então, uma coisa é essa OAB. Enquanto associação. Perfeito. Enquanto associação, meu irmão, tu paga e tu tem desconto até de terno que tu compra. Tem lugar que tu tem desconto de estacionamento, de o caralho. Plano de saúde, meu irmão. Tu paga um valor bem pequeno. Isso é uma coisa. Beleza, isso é uma coisa natural que tem qualquer conglomerado de pessoas que exercem a mesma função. Meu irmão, agora tem um pedaço que tá assim, atrás do muro. Que quase ninguém sabe. É uma outra OAB. Que isso é uma coisa? A OAB paralela. Meu irmão, a OAB tem uma função na sociedade que quase as pessoas ignoram. Que é o seguinte. Tudo que a gente faz na nossa vida, vamos lá, tem relação com trabalho? Tem relação com alimentação? Tem relação com lazer, saneamento básico, moradia? Tem relação com luz, água, telefone, acessibilidade, renda? Tem. Sabe o que tudo isso que eu falei? São aspectos básicos da existência humana. Sem água, saneamento básico, comida, moradia, renda, habitação, emprego, você não consegue florescer e alcançar os seus projetos. E sabe o que tudo isso que eu falei? São direitos. E sabe o que a OAB faz? Luta por esses direitos também. Ela entra com ação no Supremo para reconhecer certas inconstitucionalidades que ofendem esses direitos, por exemplo, né? A OAB, ela se posiciona enquanto instituição em todas as questões que são moralmente controversas e que são de interesse público. Então tem esse outro lado da OAB que participa do cenário político e da construção da sociedade. Então a OAB, o próprio STF uma vez falou isso. A OAB não se equipara ao Conselho Federal de Medicina. A OAB não se equipara ao Conselho Federal de Odontologia, Conselho Federal de... diplomata, foda-se. A OAB, ela é muito mais do que um conjunto de profissionais. Ela é uma instituição que desde a época da ditadura militar, lutou pela liberdade, levou porrada, entendeu? Participou da Lei Áurea,
participou de momentos importantes da história. Então, eu vejo que você tem essa OAB, que é uma visão boa, importante, mas ainda limitada. E tem essa OAB. E por isso que muitos colegas meus só pagam lá a anuidade, tem o desconto do terno, do plano de saúde, tem os cursos bem baratos com professores foda. E tem gente, meu irmão, que usa a OAB, nesse bom sentido, pra peitar o presidente, pra peitar o Senado, pra peitar a Câmara. Um uso político. Governador, meu irmão, eu sou da OAB. OAB historicamente, desde a puta que pariu, luta pra caralho por isso aqui. E tu vai me desrespeitar? Então beleza. A gente vai lá na Corte Interamericana de Direitos Humanos. E a gente vai na ONU. Seguinte, tem uma comunidade ali que tá sem saneamento básico. Aí tem a Comissão de Direitos Sociais, tem a Comissão de Direito Previdenciário, tem a Comissão de não sei o quê, Comissão da Criança e do Adolescente. Então, tem lá, sei lá, morreu um indígena. Meu irmão, a OAB tá lá. Tá lá a OAB, meu irmão. Tem uma comissão dos direitos dos indígenas. Tá lá a OAB. Pra cobrar do Ministério Público, pra cobrar da Justiça, pra cobrar da Defensoria. Por que tá acontecendo? Da Polícia Federal. Uma criança foi estuprada. A OAB tá lá, meu irmão. Cadê o Conselho de Medicina tá lá? Cadê que a odontologia tá lá? Não tô menosprezando, mas é que esses outros conselhos, eles têm uma função só associativa. Entendeu? A OAB, ela tem uma participação maior. Social, ela constrói, mano. Mas aí, entendeu? Agora vai entrar a minha crítica aqui à OAB. Mas certo? tem críticas, Eu claro. espero que seja construtiva. Que também não rola muito fazer crítica pela crítica, entendeu? Eu considero tudo isso que tu falou verdade e o papel da OAB é muito importante, mas eu acho que a OAB, em certa medida, tu mesmo falou que um profissional em início de carreira ganha o mesmo que um motorista de ônibus. É, claro. E quanto é a mensalidade da OAB, a anuidade? Cara, ela tem uma progressão conforme o tempo que tu tá de formado. Então, se tu é xerifão já, 10 anos de formato, vai pagar uns 1.000 e pouco. Agora, se tá início de carreira, cara, eu vou chutar aqui, vai pagar uns 400. Pois é, mas essa que é a questão. Às vezes a pessoa se forma e passa 10 anos pra entrar na OAB. Só tem uma coisa. Tem duas coisas que tu tá esquecendo aí. Primeiro, ela não entrar na OAB não é culpa da OAB. Não, Porque ela não passou na prova. E segundo, a OAB, por maior respeitabilidade que ela tenha, ela não é a salvadora da pátria. No sentido de, porra, tá todo mundo desempregado. Não, pera aí que a OAB vai dar... A OAB, ela não vai conseguir... Porque eu sei que muita gente... Eu tenho cargo na OAB, pô. Eu sou diretor da ESA. Muita gente chega pra mim... Porra, cara, eu não tô conseguindo cliente. Eu não tô conseguindo escritório pra trabalhar. O cliente... Porra, a OAB não faz nada. Cara, é muito difícil porque isso é uma questão de mercado, cara. É tipo podcast, entendeu? Irmão, tem uns caras que vão e tal, vocês estão crescendo e vão crescer mais ainda. E tem outros que não, tem outros que vão tentar menos. Só que o que eu tô vendo, cara, não dá pra OAB, não tem como abraçar no sentido de salvar essa falta de oportunidade. A OAB também não vai ser um bote. Mas a OAB luta contra o aviltamento de honorários. Né? Ela tem uma tabela de honorários, que é um piso mínimo. Então, por exemplo, R$4.000. Tá? Porra, R$4.000 tu não é rico e tal. Porra, bicho, mas tu paga um aluguel, uma luz. 4.000, tu paga. Porra, lá na tabela do OAB tá homologado que nenhum advogado pode cobrar menos que 4.000 pra fazer, por exemplo, um divórcio. Tô dando um exemplo, mas deve ser pra uso capião ou pra alguma coisa assim, tem lá. Esse é o mínimo. Se tu cobrar menos, eu vou te denunciar. Se tu é meu colega advogado e cobrar menos, eu vou te denunciar na OAB, tu vai sofrer uma punição. Porque tem uma tabela mínima contra o aviltamento da profissão. Porque tem, cara, o Brasil é o país que tem mais advogado no mundo. A gente tem 5 vezes mais advogado que os Estados Unidos, porra. Caramba, sério? Tu joga uma pedra da mangueira, cai 1.000 advogados. Entre alguns muito fodas e outros que não sabem porra nenhuma. Mas aí, mais uma crítica. Eu vou fazer o OAB. O tabelamento de valor não vai contra as regras de mercado? Depende, porque ele estabelece o mínimo. Então, o advogado do Carlinhos Cachoeira cobrou 20 milhões. E sabe o que aconteceu? Ele recebeu 20 milhões, todo mundo caiu de pau, sabe o que a OAB fez? Foi em público e disse, ninguém fala uma vírgula mais contra esse advogado. Porque se ele tá trabalhando, ele pode receber o valor que ele quiser. Então, meu irmão, tudo depende do teu currículo, da tua trajetória, da tua experiência, do teu nível de network. Tu pode cobrar 20, 30, 40, 50, 100, 200 mil, cara. Mas o problema tá no mínimo. Nessa tabelação Mas o mínimo ele visa proteger a classe.
E você viola um código de ética se você cobra abaixo do mínimo. Mas aí que eu tô... Porque pra quem não pode pagar o mínimo, ele vai pra defensoria. Pois é, mas essa é a minha crítica. Essa é a minha crítica. Porque se a gente vai aqui por uma regra de mercado, tabelação mínima de preço vai totalmente Não, contra isso. mas veja, isso eu tô falando como regra. Isso é relativizado. Porque o direito tem várias relativizações. Isso é relativizado. Então, por exemplo, o teu escritório quer pegar 200 causas. Que seria, pela tabela, 4 mil cada uma. Só que tu vai pegar 200. Tu quer cobrar 1.000 cada uma, tu vai ganhar 200 pau. Meu irmão, se te denunciarem, a OAB vai te defender lá. Não, peraí, porra. Tem que existir essa flexibilização, porque tem. Se for a ferro e fogo... Não é a ferro e fogo. 4 mil, pera lá um pouquinho. Aí eu já ia me posicionar contra, porque não faz sentido. Isso. Vamos usar o podcast como exemplo aqui. Todos os podcasts estão cobrando R$1.000 pra anunciar no podcast, pra ser patrocinador. Meu amigo, eu tô começando agora. Não sou muito grande. Não tenho a audiência que o cara que tá cobrando 1.000, isso é um exemplo apenas. Não, eu vou pedir R$100. E foda-se. É meu valor. Aí tem a associação dos podcasts. Não Tu faz, vai não sentir dá ideia. oprimido. É. Tu vai sentir oprimido, tu vai sentir... Mano, eu quero, cara. Não, Sim. eu sou capitalista, sou liberal. Quem Foda-se. põe o valor no meu Podia ser produto R$20. sou eu que ponho o produto no meu Tá valor. na feira vendendo as coisas. Mas não. isso é muito relativizado, porque tem muito advogado que faz causa pro bono, que vai lá no Marajó, que acredita naquela causa, por exemplo, né? E faz causa pro bono. E deixa pra ganhar no êxito, no mérito. Sim. Ou mesmo por deleite de fazer uma causa social. Fazer né? justiça, simplesmente. Fazer justiça, exatamente. Mas dependendo da situação, a OAB vai enxergar com maus olhos, dependendo, né? Se você estiver realmente tá. menosprezando a profissão, Entendo, mas, cara, isso entendo, relativiza bem muito. relativo. Aí, bem, falando bacana aí, passamos. Vamos voltar com assuntos polêmicos. Aliens. Porra, ele fala de Alien desde o início e nunca falou que Alien é esse. Aliens, né? Que alien? ET Bilu. ET Bilu. Ah, o Bilu. ET Bilu, né? Da Não. Record. Brincadeira. Tu já sabe que é mentira, né, o ET Bilu? Mentira. É, cara. Meu Deus. Já descobri. Esse vai pro corte. E tu sabe que Ratanabá também é papo furado, né? Ah, não. Tipo, 450 milhões de anos. 450 milhões de anos não faz o menor sentido. Isso eu concordo. Porra! Os caras não sabem Não sabe nem mentir, né? Os caras não sabem nem montar uma Mano. teoria da conspiração. Mas se é pra montar uma teoria da conspiração, estuda um pouquinho, pra pelo menos fazer Mano. sentido. 40 mil anos. Tu quer ver uma coisa? Mano, eu vou falar uma coisa que eu nunca deveria falar aqui na minha vida, mas eu vou falar. Tem aluno que cola, sim ou não? Claro. Trabalho escrito, trabalho que você passa pra fazer em casa, tem aluno que cola? Sabe o que eu fico puto? E meu irmão, o cara vai colar. Sabe o que o cara faz? Ele copia, Ctrl-C, Ctrl-V, plágio. cola. Aí sabe o que eu faço? Dou 0. Aí eu fico pensando, bicho, o cara não tem inteligência pra colar, meu irmão. Exatamente. Só mudar algumas coisas. Muda. Eu não ia conseguir. Embora plágio hoje, pra doutrina do direito autoral e pra jurisprudência, não é só igual. Se você construir o mesmo raciocínio, as mesmas ideias, é plágio. Eu poderia, mas seria muito mais difícil, meu irmão, eu encontrar. É. Aí eu fico pensando, caralho, bicho, o cara não consegue. A mesma coisa, Ratanabá. Meu irmão, o cara não consegue inventar uma história. Mano. Eu acho que se a gente parar aqui rapidão, a gente inventa uma história melhor. Muito! Primeiro, já vamos baixar. 30 mil anos, já tá bom. 30 mil, mano! Acabou. E a outra já tá coisa, bom. eles conectam o mundo todo por túneis. Como que tu Como se era separado? É. Não, era junto. Era Eu acho junto. que 450 milhões de anos era junto. É, Acho que os então, 400. pode- Isso até que dá certo. Mas se era junto, por que conectava por baixo da Terra? Pra Porque fugir dos podia- dinossauros. Dinossauro. Fugir do dinossauro da era do gelo. Do raio, da chuva. Da raio, da chuva, esse tipo de coisa. Mas já era junto. Não, é porque o Wi-Fi funcionava melhor lá embaixo. Né? Gente, Só se essas for. coisas são absurdas. Não, mas aí tu falaste que tu tem outras áreas de interesse. Música, por exemplo. Futebol. É verdade, cara. Torcendo aí pro Clube do Remo. Filho da Glória e do Triunfo, né? Um time histórico aqui. Acertou. Tá lascado hoje em dia, né? Mas. Mas faz história, E o outro time? Eu tenho vergonha de falar. Eita. A Tuna, cara. A Tuna. Não, Não, tem o Remo e tem um que eu tenho vergonha de falar. Vasco da Gama. Oh, meu Deus do céu. A única vez que o Vasco da Gama foi o primeiro Peraí, em tu alguma tem coisa... mais vergonha de falar do Vasco do que do Remo? Muito mais, porra. Porque o Vasco foi campeão da Libertadores e tá na situação que tá, porra, é diferente. Mas eu só tenho uma coisa, que tem um grupo de torcedores que é pior que eu, cara. Tem amigo meu que é São Paulo, Inter, aí Atlético Mineiro,
Remo, na Espanha ele é Barcelona. Aí eu falei, meu irmão, tu sempre vai estar feliz. Pô, meu irmão, quanto menos time, mais legitimidade tu tem. Porque se tu torcer pra uma porrada, tu sempre diz, não, mas o São Paulo... Não faz sentido. Eu torço só pelo Remo. Não torço pra time nenhum mais no Brasil. Remo. Nem pela seleção brasileira. E outra coisa, bicho. O futebol, ele é sazonal, mano. Daqui a pouco o Vasco vai estar disputando alguma porra foda. Sei lá, o meu filho pode estar na faculdade quando isso acontecer. Mas vai acontecer, cara. É temporada. Tá, mas a gente aliviou aqui um pouquinho falando de futebol só pra vir pro bagulho pesado agora. Agora vai ser treta. Momento corte, tá? Pega aqui, porque muito provavelmente vamos precisar utilizá-lo. Cancelamentos. STF. Hoje em dia, inclusive saiu a notícia recente agora que o Senado aprovou lá que vão convocar alguns ministros do STF para dar esclarecimentos sobre possíveis intervenções indevidas em outros poderes. Na tua opinião, enquanto jurista, professor, tu vê esse tipo de... O STF, ele tá avançando sobre outros poderes? Perfeito. Cara, isso é uma questão muito importante. Primeiro ponto, que eu acho que a gente, pra fugir do senso comum, a gente tem que deixar claro. Eu fiz um estudo baseado no Lúcio Pegorari e do Fernandes Segado, que são dois grandes constitucionalistas europeus, que é o seguinte: todas as cortes constitucionais, o STF, que é no Brasil e que tem no mundo inteiro, são escolhas políticas, meu irmão. Então, assim, só pra deixar isso de lado. Isso tá aqui já, pronto. Todos no mundo inteiro. E tem uma razão lógica, filosófica, moral pra isso. E tem que ser assim. Isso é um ponto. Eu não sou contra o ministro do STF ser escolhido pelo presidente, o caralho. Isso é um ponto. Agora, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. O Supremo, como ele tem que proteger a Constituição, ele tem por obrigação que exercer um poder que todo livro traz, que é o poder de desagradar a maioria. E isso acontece no mundo inteiro. Aconteceu no Board of Education nos Estados Unidos, quando toda a população americana queria separar negro de branco. A Suprema Corte foi a única que chegou e disse: não tem que separar negro de branco. Teve que ir contra a maioria. Então esse é um dos papéis de uma Suprema Corte, é ser contra a maioria. Então esse é um outro pressuposto que a gente deixa de lado. O fato de decidir contra a maioria não significa que ela está invadindo o poder majoritário. Porque às vezes esse é o papel dela. E contra uma pessoa que se elegeu com milhões de votos, ele dizer: peraí, isso aqui é inconstitucional. Vou dar um exemplo para vocês. Tinha uma lei em Brasília que proibia manifestação na Praça dos Três Poderes. Ali onde tem, ó. Proibia manifestação, meu irmão. Sabe o que o STF fez? Mas o prefeito lá, o governador, foi eleito com tantos milhões de votos. O STF diz: isso fere a Constituição e não vai valer. Então, um dos poderes do STF é esse. E pode fazer manifestação no Brasil. Tanto é que todo ano tem. Só não pode fazer na frente do STF. Cara, pode. Mas pode, mas tem eles não deixam muito. Deixam. Eles não deixam muito. Não deixam jogar pedra, porra. Mas manifestação pacífica. Soltar fogos pode. Só que aí, meu irmão, tu falou uma coisa certa. O STF, muitas vezes, ele invade o espaço de outros poderes. Porque existe uma coisa, cara, no direito constitucional, que é o seguinte: tu tem que ter deferência com o poder majoritário. Cara, porque senão não faz sentido democracia. Tu elege os senadores, os deputados pra eles fazerem as leis, o presidente pra fazer. Então não faz sentido, porra, o STF se intrometer agora. Então o STF, em regra, ele só deveria se intrometer em situações gravíssimas. E quando fosse solicitado. Solicitado. Mas tem muitas situações, e eu vou te dizer a última, que pra mim o STF realmente passou do ponto. Quando ele equiparou o crime de homofobia a racismo. Jamais ele poderia fazer isso. Jamais. É claro que homofobia é a mesma coisa que racismo. É a mesma gravidade, pra mim. Mas se eu fosse ministro, não poderia dizer que esse é um papel do Supremo, porque não é. Tá legislando. Cara, ele não poderia. Porque a ADIM, por omissão, ela não pode ter efeito concretista. Ela tem que só declarar a omissão e mandar pro poder fazer a lei. Então eu te dei um exemplo. Agora sim, muitas questões do STF caminham bem. Aborto de feto anencéfalo, né? Casamento homoafetivo. Essas situações que uma ala mais conservadora entende que o STF acabou invadindo outros poderes, eu entendi que ele exerceu realmente a sua função. Porque isso são marcos civilizatórios. Na sua família você ensina. Né? Olha, agora, porra, aborto de feto anencéfalo, casamento homoafetivo, o direito do transexual mudar de gênero nos documentos, né, masculino para feminino, sem fazer a cirurgia
de redesignação. Isso não atrapalha a vida de ninguém, cara. Concordo Isso é a que felicidade da pessoa, entendeu? Concordo. Então, só que uma pessoa mais conservadora, mais ortodoxa, vai dizer, pô, o STF... Não é assim. Tem algumas situações que o STF realmente ultrapassou a linha que divide o legislativo do judiciário. Tu acha que são muitos, que tem alguns ministros que são muito, vamos usar uma expressão mais popular, muito sapato alto? Tu não pode criticar, tu critica todo mundo, de Jesus Cristo ao presidente, ao prefeito, ao governador, mas tu não pode criticar o membro do STF. Muito, rapaz, eu vou te falar uma coisa. Quando eu fiz mestrado e doutorado em dano moral, né? Uma das situações que gera dano moral é quando viola o teu direito de honra, que é quando fere tua reputação na sociedade. Então eu digo que tu é drogado, que tu bate nas pessoas, que tu é ladrão, que tu é corrupto, tu tem direito a dano moral. Só que sabe o que acontece com as pessoas que são públicas? E especialmente que exercem cargos públicos, o grau de violação que ela pode sofrer da honra dela é muito maior. Muito maior, lógico. Porque ela tá com o holofote, ela tem que aceitar sofrer. O próprio Alexandre de Moraes falou, né? Se não quer ser criticado, não se coloque. Não se coloque. Então, assim, o presidente, ó, chamado de ladrão, isso é fichinha, cara. Ministro do STF, todo dia. Tanto é que teve, não sei se foi o Gilmar Mendes que tava em Lisboa. Sim. E o pessoal começou, filha da puta, Acho que foi corrupto. Barroso, foi Barroso. Irmão, ele não pode fazer nada com esse cara. Uhum. Entendeu? Assim, em regra. Em regra. Mas, por exemplo, o Daniel Silveira, né? Que é um deputado federal eleito. Fez um vídeo lá que eu considero tosco, idiota. Falou um monte de besteira ali, merda. Mas é um deputado federal eleito. Não, isso aí. E Isso ele é falou verdade. as merdas que a gente falou. Eu achava até que o Alexandre de Moraes ele teria todo o direito do mundo de abrir um processo contra ele por danos morais. Isso, individualmente. Individualmente, civil. Meu amigo, o cara foi condenado a 8 anos de prisão. E ele é um deputado federal eleito. Imagina Tava ele. ainda em Em mandato. ainda, né? imagina eu. Tu quer ver o maior exemplo disso? Pra tu ver como é absurdo o caso do Daniel. O Bolsonaro, ele foi lá num setor dos jesuítas lá em São Paulo. Um negócio monumental, lindo. Eu esqueci o nome do... Eu acho que até do Edir Macedo. O Templo de Salomão. Templo de Salomão. Eu acho que foi Templo de Salomão, alguma coisa assim. E ele falou a seguinte expressão, que eu sou contra, mas ele disse assim: no meu governo, quilombola indígena não vai ter auxílio, porque quilombola indígena é preguiçoso. Quilombola indígena, o mais leve que eu vi lá, Sim, pesa não sei quantas arrobas. Sabe o que aconteceu? O MPF, Ministério Público Federal, entrou com ação pedindo 300 mil de dano moral. O juiz de primeiro grau deu. Chegou no TRF, o TRF reformou e julgou improcedente a ação. Com razão. Sabe por quê? Meu irmão, senão tu fulmina a democracia, a liberdade de expressão. Sabe o que o TRF disse? Que tá dentro do projeto de governo dele diminuir os incentivos aos indígenas que não. Eu concordo? Eu não concordo. Mas o cara foi eleito com essa plataforma. Mas, cara, senão tu não pode divulgar tuas ideias, meu irmão. E aí ele falou, repetiu e foi julgado em processo. Ele não teve que pagar um centavo. Exato. E sabe o que é pior? Independente da gente concordar ou não com o Bolsonaro, que se for do Bolsonaro, é o seguinte: o cara que é de esquerda vai apoiar que ele pague essa indenização, que ele seja processado, que ele seja cassado, que ele perca o mandato dele. Tudo! Só que eu já falei aqui, vou falar de novo, a roda gira. Tá entendendo? Aí quando tiver alguém de esquerda lá e passar pelo meu processo, eles vão dizer: não! Não pode! Golpe! Tá entendendo? Cansei de concordar com o PCO. Partido da Causa Operária. Cansado de concordar com o PCO, cara. Cansado, Porque entendeu? eles, cara, que são um extrema esquerda ultra radical, sei lá qual é a expressão que a gente pode usar, eles já perceberam isso. Que é esse assassinato de reputações, esse assassinato da tiro no liberdade pé, de né? expressão. Isso não afeta só esse grupo que tá no Não poder, é só afeta de, todo não é questão mundo. de direita e esquerda, a gente tá falando aqui cara, de liberdade. É o caso do Monark. Ah, falou merda. Falou. Meu irmão, mas Eu não peraí. acho que ele tenha falado merda, ele se Expressou mal. Meu irmão. Aí todo mundo... Como É o fizeram hoje. cancelamento. Hoje o cancelamento da vez é essa juíza. Sim. O pessoal que é mais de esquerda, Uhum. essa juíza aqui... Calma, meu irmão. Muito Vai emocionado. destruir a vida da... Muito emocionado, muito emocionado. Calma, não é assim, meu Muito irmão. emocionado. Só que isso, cara, exige sola de sapato, É. calejado, uma certa vivência, pra tu ter mais calma nessa situação. Porque, bicho, eu já tive 18 anos. Com 18 anos, meu irmão, eu tava... Quer mudar o mundo. Não, eu tava na Avenida Nazaré com uma bandeira, meu irmão, da foice e do martelo contra Belo Monte. Pô, dá De pra bicicleta e gritando, sem nunca ler uma porra sobre Belo Monte.
Sabia nem onde era. Mas porque eu sou jovem, meu irmão. Jovem tem o direito de ser burro. Às vezes, Eu entendeu? defendo o direito do jovem ser burro. Porque às vezes, irmão, o jovem, ele faz umas paradas assim impossíveis que tá certo. Vou te dar um exemplo. Porque a gente tem que sempre olhar a história assim, uns 100 anos pra trás. Teve um protesto aqui no Brasil contra a guitarra elétrica na década de 60. Correto. Como se a guitarra elétrica fosse deturpar a música, ser... Olha, Como se hoje... Como de hoje, certa forma. como hoje se fala assim, sei lá, do funk, por exemplo, do rap, como se fosse uma menos música, né? E rapaz... E os jovens, que era Gilberto Gil, Maria Bethânia, foram com caralho. Irmão, não, guitarra elétrica, que vai ter guitarra elétrica nessa porra. Então assim, às vezes o jovem dá umas assim que são foda. Porque os conservadores, não, peraí, guitarra aqui. Não, mas demônio. até o relógio atrasado ele acerta uma hora em algum momento do dia. É. Não, exatamente. Então, tem certas coisas que são bacanas. Agora, essa empolgação, meu irmão, pra tu dizer que tu é contra, a favor, meu irmão, Estudar um pouquinho. lê uns 5 livros primeiro. Por que eu sou ateu? Porque eu li pra caralho, mano, entendeu? Tem um vídeo meu de 1 hora no YouTube, mas tem um outro que eu gravei que eu até excluí, que era de 3 horas e 50. Caramba. De todas as leituras que eu fiz. Por que eu me tornei ateu? Aí eu excluí, eu vou fazer um mais compacto depois e tal. Mas... E aí acontece muito isso. Diz assim, por exemplo, vou te dar uma coisa, que talvez seja verdade. A polícia mata o pobre e o negro. O jovem escuta aquilo, ele vai sair da faculdade. A polícia mata o jovem negro, mata o jovem negro, mata o jovem negro, vai botar uma... Mata o jovem negro, fora a polícia. Uhum. Pode até ser que mate mais o jovem negro da periferia e o pobre. Pode ser até que seja mesmo. Mas ele não se deu o trabalho de ver a fonte, os números, a pesquisa, o outro lado. Causas, ele simplesmente pegou circunstâncias. e disse que a polícia mata o jovem, o negro, a periferia e o caralho, entendeu? E eu acho que deve ser mais mesmo, por causa do desnível social. Provavelmente. Provavelmente. Só que... Não precisa nem ver dados pra poder bater esse Exatamente. martelo. Provavelmente, com certeza. Exatamente. A mulher ganha menos que o homem, mulher ganha menos... Calma. Muito Vamos emocionado. ver. Pode ser que seja. Muito emocionado. Mas qual é o correto? Uma pessoa mais madura? Não, peraí. Vamos ver. Vamos ver isso aí. Tá, tem tese de doutorado sobre isso, pô. De vários... Pô, no último concurso pra juiz federal, 70% das aprovações são mulheres. Né? Peraí, ganha mais ou menos que um homem? Não, vou informar minha opinião. E também- aí o problema do jovem é a impulsividade. Certo. Isso, entendeu? Não é pra ele defender a causa. Ele tem que defender mesmo a causa. Só que ele deveria ter um pouco mais de embasamento em alguns casos. Então tu concorda comigo que o jovem tem o direito de ser burro. Cara, tem. Tem o direito. Mas a juventude, ela é um momento. Mas a juventude é bonita, cara. É bonita, lógico. bonita. A juventude É muito mais... melhor- Porque, por exemplo, quer ver uma coisa? Quando tu te apaixona a primeira vez, tu acha que é aquela mulher da tua vida. Porra, cara, isso é... É a maior mentira da É uma humanidade. mentira, mas é bonito, meu irmão. É a maior mentira da humanidade. É. É a maior mentira da humanidade. Ah, mas tem uns que consegue, né? Mas a grande questão Cara, tem. A minha mãe conheceu meu pai com 14 anos. Pois e é, foi uma da vida uma dela, coisa pô. rara, É mas raro. existe. Só que como eu tô te falando, o jovem tem o direito de ser burro, eu concordo que tem. Não tô nem aí, o cara é jovem, é burro, tá tudo bem. Mas é um momento, cara. Ah, sim, com 40 anos. Porra, o cara com 40 anos, com aquelas mesmas ideias ali, entendeu? A não ser que seja embasado. A não ser que né? seja embasado, de repente. Entendeu? Mas se tu quer ter uma ideia, pelo menos embasa ela. Pelo menos saiba conversar. Cara, o cara tem que pelo menos saber conversar. Tem gente que... Por exemplo, tem gente que fala do STF, que diz assim, pô, o STF é ativista, né? Mas peraí, por quê? Emocionado, Ah, né? o que é ativismo? Não sei. Opa, Opa, então mesmo- sai fora, meu irmão. Mesma coisa, mesma coisa. Sai fora. Emocionadão, emocionadão. Ele tem uma crítica pela crítica, porque ele ouviu alguém falar. Ah, Cadê teu argumento? Onde foi que tu viu isso? Por quê? Qual é a causa? Qual é a Ah. circunstância disso aí? Então, meu amigo, a juventude, assim como a burrice, ela pode sim, no momento da tua vida ali, mas, pelo amor de Deus, evolua. Melhore, leia, estude. Melhore. Assista o AlphaCast. É. Ou não estude, né? Vai jogar futebol. Ou faça outra benesse do capitalismo. O cara Pô, outras fica coisas, né? através de esporte. O cara fica rico através de muitas possibilidades. Muitas, é. Porque, olha, meu Deus, um dia desse veio alguém aqui, não querendo criticar nem nada, mas ele falou assim, o capitalismo e tal. Eu falei, não, o capitalismo é bom, porque, tipo, eu trabalho Claro que é bom, pô. eu trabalho 5 horas por dia e tenho tempo livre pra fazer outras coisas da minha vida. Meu amigo, se não fosse pelo capitalismo, eu tinha que estar plantando batata pra almoçar amanhã. É. E outra coisa, tu acha que se eu ganhasse a mesma coisa que todo mundo, eu ia ficar de madrugada estudando processo, pegando mais clientes, pá, dar uma aula do caralho, pegar pesquisa. Não. Albert Einstein teria cunhado a teoria da relatividade se não fosse o capitalismo?
Não, provavelmente não. Ele teria que estar trabalhando de uma forma mais manual ali para poder se sustentar. Pode ser que sim. E essa questão do capitalismo é tão importante porque acaba melhorando a nossa vida e nos dando conforto. Inclusive na hora de dormir, Thiago. Né? Isso, inclusive na hora de dormir. Que publicidade bem encaixada. Porque você imagina, você estuda, você trabalha o dia inteiro, você chega à sua casa cansado lá, com seus filhos, com sua família, e quer descansar. Imagina você descansar no colchão horrível. Cara. É a pior coisa que tem. Tu acorda no outro dia destruído. Acontece comigo atualmente. Mas eu estou prestes a mudar isso. Sabe por quê, Diogo? Porque agora nós temos o nosso querido e amadíssimo patrocinador. Aê! Apaixonados por conforto Ortocomfort. Chegou a hora de comprar a cama para o mozão. Preços baixos, parcelas em até 10 vezes. Entrega imediata ou até 24 horas. Conjunto Veneza Super King, 10 vezes de R$243. Cobrimos qualquer oferta da concorrência. Clique aqui agora mesmo. Oferta válida somente para a região metropolitana de Belém. E aí? Tá vendo só? Promoções, preços. E agora tem uma surpresa pra vocês. Que já não é mais surpresa, que já conhece, é de casa já. Se você acessar a Ortocomfort através do nosso QR Code ou do link que está na descrição desse vídeo ou no nosso destaque no Instagram também, você vai direto pro grupo lá de conversa de venda deles, no WhatsApp. E aí você fala assim, eu assisti o comercial de vocês no AlphaCast e eles me prometeram que eu teria R$100 de desconto. E eles vão dar pra vocês R$100 de desconto em qualquer produto. Em barras de ouro que vale mais do que dinheiro. Então, meu amigo, qualidade, preço. É só aqui. R$100 de desconto e entrega no mesmo dia. É só na Ortocomfort. Fazendo parte de seu sonho. Em parceria, o Diogo tá tentando criar umas palavras aqui no mar. Lembrou? Porque tava escrito ali. É verdade, é verdade. Fazendo parte dos seus sonhos. Cara, aproveita a oportunidade. Se você tá precisando de comprar um colchão, se você tá precisando de comprar em outro lugar, para tudo que se você for pela Ortocomfort com a gente aqui, pelo nosso QR Code, tu vai ganhar R$100 de desconto. Então não perde. Poxa. Vamos continuar nosso papo aqui. A gente tá com 1 hora e 20 minutos. Vamos ir pros finais. Parece que a gente tá conversando há 10 minutos. O papo foi embora, meu irmão. Céu. Parece que a gente tá há 10 minutos conversando. Então olha aí. Acabou, secou, cara. A patrocinador de bebida alcoólica, por favor. Chegue. Cara, incrível. Tá vendo só? Foi um papo muito bom, muito agradável. Tipo assim, outro detalhe. A gente discordou em muitos momentos aqui, mas tu vê como dá pra gente conversar e discordar de uma forma cordial. Sem um menosprezar o outro, porque geralmente quando tu debate o Whey, assim, o cara já quer te diminuir, já quer achar que tu tá errado. É palavrão, porrada, às vezes. Não, cara, a gente pode discordar do teu pensamento, do meu pensamento, de forma cordial, e a gente não precisa nem chegar numa conclusão. E isso vale pra tudo, né, cara? Por exemplo, eu faço muito divórcio, né? Além dessa parte de dano moral, faço muito divórcio, inventário, discussões possessórias contratuais e tal. E aí, meu irmão, quando eu faço divórcio ou dissolução de união estável, pessoal, pro cara levar o filho pro cinema, ele tem que ficar 1 hora discutindo com a pessoa. Ou às vezes pra mãe levar pra viajar com um padrasto, agora um novo namorado. Porra, tem que... Que é baixaria. Meu irmão, eu recebo áudio, print de WhatsApp, um xingando o outro, meu irmão. Sabe o que é isso, bicho? Burrice. Tu fica desesperançoso assim. Cara, isso é burrice, meu irmão. Poxa, casar aí, eu tô vendo esses. Não, eu não fico desesperançoso em casar. Porque isso são pessoas que têm esse perfil. E tem pessoas que são maravilhosas, porra, entendeu? E aí, eu fico triste, porque eu fico pensando, bicho, pro cara conseguir fazer tal coisa, ele tem que receber um monte de palavrão primeiro, ou pra mulher também receber um monte de xingamento. E eu acho que isso faz parte da vida, cara. E a madureza traz isso pra gente. Né? Quanto mais a gente convive, quanto mais a gente amplia nossos horizontes, mais respeitoso a gente é. E quanto a gente mais lê também, mais a gente se acha burro. Mais a gente tá aberto a ouvir e entender que tem outro lado. Então... Isso é importante. É isso, cara. Hoje, principalmente, aí, ano de eleição que a gente sabe. Tem alguém que é prepotente que é inteligente? Não tem. Não existe, mano. Quem é prepotente é superficial. Só conhece a ponta do iceberg. Porque quem estuda, mano, sabe que tem uma porrada de coisa, várias versões, várias vertentes, vários pontos de vistas. Com certeza, cara. Uma pena que o tempo é curto. Infelizmente nosso tempo é curto, mas a gente pode marcar uma parte 2. Claro. Até pra fazer... Pra falar mal dos outros. Bora marcar uma parte 2 pra falar mal dos outros. Bora pra falar mal dos outros? Tipo, bora. Se é ruim, tu defende a gente de graça. Não, tem que falar mal de alguém do carimbó.
Eita. mal de alguém do brega, Olha mal lá. de alguém das comunicação, mal de alguém do direito, É meu sonho. mal de alguém do Remo e do Paysandu. É meu. Só que é o Remo, seguinte, eu sei. se ficar de mimimi, de não Não. sei o que, de amizade... Deixa eu não te dá. falar o seguinte. Tu acabou de aí De escrever. escrever meu sonho. É meu sonho. Fazer uma fritada? É meu Opa, sonho. ai. Só que tu sabe que no Brasil, ainda mais falando de Belém, isso é complicado. Porque o pessoal não aceita isso. O cara não aceita falar. Cara, eu aposto que tu vai ganhar uns 20 patrocinadores no dia seguinte. Eu acredito. Sabe mas- por quê? Vai ter 50 mil Pô, compartilhamentos. cara. Agora é o seguinte, eu sei que a galera não aceita. Então, se tu disser pra mim agora aqui no vídeo, falando assim, eu defendo a causa de vocês de graça nessa situação aí. Da gente falar mal da galera. Papai! Ué, Agora isso é quero ver. aviltamento de Ó, moral. aí, ela Já vai- saiu! o pessoal da OAB denunciar. Vamos me ele. denunciar. Não pode. Tá vendo só? Não, defender eu defendo, só não vai ser de graça. Mas Nem que seja que sim, peraí. Umas canecas, Ah, uma coleção aqui, ó, que eu Oh, tô vendo. não! Ah, aí- não, tem que ter uma permuta, Aí pode pô. chegar num acordo. Pode chegar num acordo. Se tu me garantir esse acordo aqui, a gente fala mal da galera. Meu sonho é falar mal da galera. Na hora, eu pô. tenho medo, porque eu já quase não tenho dinheiro. Aí o cara desse me processa, tira minhas calças. Aí é complicado, entendeu? Mas a gente não pode cultivar a hipersensibilidade das pessoas. Pô. Eu não quero. Pessoas que a qualquer custo ficam vermelhas, raivosas. Pô, isso não é compatível com a liberdade que a gente tem, pelo mas amor o de problema Deus. é que eu também concordo contigo, mas essa galera vai me processar. Tem. Entendeu? E Tem gente que processa aí eu me mesmo. lasco. Mas a gente pode falar mal de uma forma descontraída, saindo sem falar o nome. No final fala, brincadeira. É. Brinks. Ai, meu Deus do céu. Mas valeu, cara. Mas é isso, obrigado, Breno, Thiago, valeu, Diogo. Muito Valeu, meu bom. irmão. Eu acho que superou minhas expectativas, inclusive, a conversa que a gente teve aqui foi bem divertida. Foi além do direito, né? Foi além do direito, a gente falou até de alienígenas. Aliens. Ele não botou aí os aliens, mas é isso. Sempre tô à disposição, o que precisarem pra gente. Cara, a gente vai Pra repetir. defender os cancelamentos, A gente podem vai contar repetir até comigo. porque tu traz um Luiz! Ele trouxe isso pela metade, diga-se Já aí, veio tá? pela metade. Já veio pela metade. O Mas a resto gente acabou evaporou aqui. no caminho. Mas excelente. Então, galera, se você gostou, clique em gostei, compartilha, tá? Se inscreve no nosso canal. Se inscreve também aí no Instagram. É muito importante te falar que o pessoal. Não é que a gente chora em miséria, mas. Cara, a gente tá tentando monetizar o nosso canal do YouTube porque tudo é um gasto aqui, ó. Claro. É Ar-condicionado. energia elétrica, tudo aqui é um gasto, entendeu? Então a gente faz isso por amor, porque a gente quer. E ó, que aqui, ó. a conta de luz- Olha o tamanhão da conta. O próprio equipamento, tudo gasolina. claro. Tudo é um gasto. E a gente faz por amor, faz porque a gente quer comunicar, faz porque a gente quer conhecer as pessoas. Mas, infelizmente, a gente vive num mundo capitalista. Claro. E eu adoro isso, inclusive. Porém, existe um custo. Então, se inscreve no nosso canal, cara. Curte, comenta, compartilhe. Fala pros seus amigos que tem um podcast novo na cidade que conversa com pessoas interessantes, porque tem outros podcasts por aí que ficam convidando as mesmas pessoas todo o tempo. Ah, tá. Aquela- Fala aquela sobre o panelinha. tempo do dia, né? É, entendeu? E a gente aqui tenta trazer um conteúdo mais... Eclético, né? mais Variável. eclético, que vai realmente agregar um conhecimento na vida da pessoa que assiste a gente. Sim. A gente quer levar conhecimento, a gente quer levar experiência, a gente quer levar a satisfação do cara assistir um podcast durante 1 hora, mas não sair de lá com alguma coisa a mais, Sim, com certeza. entendeu? Então esse é o nosso objetivo, a gente tá tentando, espero que a gente tenha conseguido, ainda mais com convidados como o de hoje, Uhum. entendeu? Então, cara, é só curtir e seguir a gente, não custa nada. Exatamente. Comentários aí apenas. Aí, Bons, né? Comentários ruins, já sabe. Death nome. Note e o nosso amigo aqui vai processar você. E olha aí, agora estamos aí blindados, né? Então, a gente se vê no próximo podcast. Nesse mesmo canal e nesse mesmo horário. Tchau, galera! Valeu, galera. Tchau.